Henker que vive duas vezes, capítulo 579. Pai e filho, 4. Mensagens da conclusão da missão apareceram na janela. Yeon-woo respirou aliviado, pensando que finalmente havia se livrado daquela criatura irritante. Mas ainda se sentia um pouco desconfortável ao mesmo tempo. Você acha que ele ainda está vivo? Ele não é uma criatura que possa ser descrita como viva ou morta, já que é um pedaço de escuridão, ou um aglomerado de energia negativa. Algo assim, ele pode aparecer em qualquer forma. Enquanto existisse o pântano que foi a origem da escuridão e do vazio, o demonismo nunca desapareceria. Ele renasceria. O demonismo específico que torturou Cronos e Yeon-woo foi destruído. Mas outro demonismo semelhante com as memórias do demonismo passado poderia renascer, já que ele era um pedaço do Rei Negro ou parte de sua vontade. No entanto, como o Rei Negro era um ser incognoscível que estava além de uma mera existência ou conceito, era difícil dizer se o demonismo era uma identidade ou outro ego do Rei Negro. Seres com sua vastidão tinham mentes amplas e insondáveis. Era difícil determinar sua vontade apenas pela superfície. Foi semelhante à vez em que Yeon-woo sentiu vertigem quando encontrou pela primeira vez a multidão de pensamentos do caos rastejante, quando ele ainda estava preso dentro dos limites de um jogador. Claro, o Rei Negro estava além do fraco Crawling Chaos, mas a comparação forneceu alguma referência. Uma coisa era certa. O demonismo era inteligente. Era por isso que ele estava sempre ansioso e desejava mais poder. Ele provavelmente queria estabilizar seu ego e se tornar um ser independente. Os corpos de Cronos e Yeon-woo provavelmente eram tentadores porque eram médiums perfeitos para ele. Ele é como um cuco. Um cuco, sim, essa é uma maneira de dizer. Os cucos não tinham ninhos próprios. Elas depositavam seus ovos em ninhos de outras aves, cabendo aos donos a tarefa de criar seus filhotes. Os filhotes de cuco cresceriam e depois matariam os verdadeiros filhotes do dono, eventualmente assumindo o controle do ninho. O demonismo era semelhante. Ele forneceu força extrema a Cronos e Yeon-woo, fazendo-os confiar nele até que ele estivesse pronto para assumir o controle de seus corpos. Harmonia tem algo semelhante ao demonismo? Yeon-woo relembrou o outro sucessor do Rei Negro que ele conheceu na Porta das Trevas. Embora ela fosse a sucessora dos dragões, ela fingiu estar morta e desapareceu, causando tristeza a muitos. Ela forçou Yeon-woo para longe da Porta da Escuridão. Isso foi possível porque ela era mais habilidosa no uso da escuridão do que Yeon-woo, mas sua força também era poderosa. Era algo que meros dragões não tinham, e se ela tivesse conseguido isso combinando-se com um demonismo, e se essa fosse a razão pela qual ela estava agindo como porteira, as coisas faziam mais sentido. Isso é ridículo. Yeon-woo sentiu uma onda de aborrecimento. O demonismo sempre pairou dentro da Pedra Filosofal, esperando a oportunidade de assumir o controle de seu corpo. Mesmo que Yeon-woo o tivesse matado, ele apareceria novamente de uma forma que Yeon-woo não esperava. Yeon-woo ficou com raiva só de pensar nisso. Concordo, também fiz tudo o que pude para me livrar dele, mas ele vai voltar. Mas tenho certeza de pelo menos uma coisa. Que minha força por si só é suficiente para derrotar um ser divino mesmo que eu não esteja conectado ao demonismo. Cronos assentiu pesadamente. Agora você pode usar o poder do Rei Negro corretamente. Yeon-woo tinha sentimentos confusos ao olhar para as correntes enroladas em seus braços. Ele estava finalmente no primeiro passo para usar o poder das trevas? Como seu pai havia dito isso? Provavelmente era verdade, mas ele não conseguia acreditar. Foi a mesma coisa para comer espírito. Mesmo tendo engolido com sucesso o verdadeiro corpo de Cronos, permitindo que sua alma atingisse a maturidade total, ele realmente não se sentia diferente. Seria porque ele ainda estava no mundo da mente consciente de Cronos? Ele abriu um portal, pensando que talvez as coisas parecessem diferentes se ele voltasse para o mundo exterior. No entanto, uma nova janela apareceu. A missão de continuação, teste de qualificação e criação da primavera, foi criada. Missão de cenário, teste de qualificação e criação da primavera. Descrição. Você lidou com sucesso com a fonte perdida que colocou Cronos em um estado de pausa por um longo tempo. Você conseguiu eliminar a impureza, consertar as engrenagens e mecanismos quebrados e colocar a mola perdida de volta em seu local original. Você se equipou com apenas uma das molas. A outra fonte ainda está desaparecida e, como você sabe sua localização, Cronos estará ativo novamente. No entanto, mesmo que a mola retorne à sua posição original, ela não poderá ser enrolada e os mecanismos não funcionarão. Resta um último passo: enrolar a mola e ativar os mecanismos. Então, Cronos estará verdadeiramente com você e abrirá um novo caminho para você. Qualificações. Sucessor do Rei Negro. Limite de tempo. Condição para sucesso. 1. Enrole a mola e ative Cronos. 2. Use o manual para aprender como usar o Cronos ativado e ajudá-lo a alcançar seu sonho. Recompensas. 1. O poder sagrado de Cronos. 2. Pedaço da mola mecânica. 3. Yeon-woo ficou tenso, pensando que a missão o faria fazer algo estranho novamente. Mas, felizmente, não houve nada fora do comum na terceira missão. Ele teve que se equipar com a mola. O sistema estava usando uma metáfora sofisticada para algo simples. Tudo o que ele precisava fazer era terminar de devorar Cronos. Ativá-lo provavelmente significa encerrar a fonte da morte. Yeon-woo virou-se para Cronos,
que estava olhando pela janela através dos olhos de Yon-woo. Cronos assentiu. Era hora de escapar deste mundo enlouquecedor. Yon-woo fechou os olhos. A fonte da morte localizada em seu coração começou a acabar. Manivela, manivela, começou a vibrar com o coração do dragão e a pedra filosofal. Selando um deus. Mãe Terra. Qual é o significado disso? O príncipe Neza e Erlang Shen olharam para Perséfone com rostos rígidos. Foi chocante o suficiente que Perséfone conseguisse dominar todos os seres poderosos presentes. Mas suas ações eram incompreensíveis. O selamento de Deus foi algo que Hayoma Kyu originou e transmitiu até chegar ao grande sábio Sun Wukong e, eventualmente, ao demônio celestial. Era um poder permitido apenas aos bombeiros. Os Firekeepers eram os seres que protegiam o fogo sagrado, que também era chamado de fogo do início ou fogo das origens. Visto que o fogo sagrado era a luz das ideias que criavam as leis, era incompatível com os deuses, que governavam as leis da natureza. Foi a razão pela qual o demônio celestial, que não era nem deus nem demônio, poderia selar todos os seres divinos dentro da torre. Este foi o incêndio que causou a queda de Luciel. Ele não estava satisfeito com sua posição e queria renascer como bombeiro depois de engolir o fogo sagrado. Graças a isso, todos os deuses e demônios o baniram do mundo celestial. Não havia nada mais humilhante para os deuses do que ser selado, e os deuses da seita Shan, que sofreram primeiro com as ações do demônio celestial, enrijeceram. Yon-woo poderia selar deuses usando pedaços do Hui Beng, mas ele era um mortal. No entanto, Perséfone era um ser divino desde o nascimento. O fato de Perséfone poder usar o selamento divino tão facilmente só poderia significar uma coisa. A Mãe Terra está planejando alguma coisa. Era impossível para os seres divinos aprenderem o selamento divino. Especialmente a Mãe Terra, que existia desde o início dos tempos. Ela estava sem dúvida tramando uma trama maligna. Houve rumores de que a Mãe Terra estava encontrando outros seres divinos ou aparecendo na frente deles. Ela estava muito ocupada planejando. Porém, não houve tempo para perguntar a Perséfone. A energia da Mãe Terra que Perséfone liberou girou no ar e começou a se expandir. O príncipe Neza e Erlang Shen ativaram seus poderes e recuperaram a energia. Você se atreve a zombar de mim? Agares bateu com a mão com uma voz furiosa. A energia demoníaca negra da lâmina de sua mão caiu sobre a cabeça de Perséfone. Ele ficou irritado com o selamento de Fenrir. Embora os dois brigassem constantemente, ele considerava Fenrir um conhecido e era inevitável que ficasse furioso. A raiva levou à loucura, e a loucura foi uma fonte de força para Agares. Dududu. Tremores intensos sacudiram o Tártaro como se o palco estivesse prestes a desabar. Espaço dividido, abrindo caminho para raios pretos caindo. Foi tão poderoso que os outros seres divinos não sabiam se conseguiriam enfrentá-lo sozinhos. No entanto, Perséfone devolveu a energia da Mãe Terra e cortou os raios no ar com facilidade. Eu deveria dizer a mesma coisa. Vocês são aqueles que estão zombando de mim. Vocês nasceram da mãe, mas ousam rejeitar isso. Os olhos de Perséfone brilharam. Volte para onde você veio. Bum, bum. A energia da Mãe Terra caiu sobre eles como espinhos. Ao mesmo tempo, Agares viu algo como uma imagem fantasma sobreposta ao corpo de Perséfone. Era uma árvore gigante que ligava os céus e a terra. As vastas folhas e galhos cobriram o céu do Tártaro, e as raízes começaram a tomar o que restava dos poderes do palco oculto. A grande árvore era linda, mas um tanto desanimadora. Aquela é Yggdrasil. A Mãe Terra estava tentando dominar a árvore do mundo todo esse tempo. O príncipe Neza gritou em estado de choque, só agora percebendo o que Perséfone estava tentando. As sociedades que assistiam também ficaram inacreditavelmente chocadas. A força neutra menor que Deva maior que nutre fortes suspeitas sobre as reais intenções do menor que Olimpo maior que. A força neutra menor que Die Sect maior que protesta, dizendo que isso entra em conflito com as promessas feitas pelo menor que Olympus maior que. A força neutra menor que Mênfis maior que declarou que revisará a aliança do mundo celestial. A sociedade piedosa menor que Malachi maior que fica tensa com o aparecimento da Mãe Terra. Metatron convocou os arcanjos sob seu comando. A sociedade demoníaca menor que L'Infernal maior que analisa a gravidade da situação. Demônios maiores estão tendo um debate acalorado sob a supervisão de Baal. É tarde demais. No entanto, Perséfone apenas sorriu, como se nada disso importasse. As raízes subitamente surgiram e se misturaram com a energia da Mãe Terra. Agares levantou uma tempestade de energia demoníaca para cortar as raízes, mas eles foram tão fortes que conseguiram desviar seus poderes. Bum, na verdade, era mais correto dizer que eles foram absorvidos em vez de desviados. Mesmo antes dos poderes conseguirem afetar as raízes, elas já haviam sido sugadas para dentro. Agares percebeu que este era o mesmo método que selou Fenrir. Seus poderes estavam sendo usados para fornecer força à árvore. A sociedade demoníaca menor que Niflheim maior que expressa sua raiva. O chefe, Loki, anuncia um decreto sobre esta situação. A sociedade não permanecerá calada sobre este assunto. Jormungandr está se preparando para a descida. Hel está se preparando para descer. Suas tentativas de descer falharam. Rumo, colidir. Enfurecidos com o selamento de Fenrir, 2 dos 3 irmãos de Niflheim tentaram descer, mas não foi fácil. Com a morte de Theia, Perséfone agora tinha maior autoridade sobre o Tártaro. Invadir outro território sagrado exigia um grande número de leis de causalidade.
Niflheim já havia enviado Fenrir, então foi difícil para Jormungandr e Hel descerem também. O príncipe Neza cuidou das raízes evitando o contato direto com elas. As raízes eram muito duras e, se ele se machucasse, também seria absorvido. Tive que revelar minha mão mais cedo do que esperava, mas, não importa. Mamãe não quer engolir apenas você, mas também toda esta torre. Não lute contra o retorno ao abraço de mamãe. Fagulha, se alguém tivesse dito essas palavras, teria sido considerado louco, mas como era Perséfone, eles tinham que levar isso a sério. Ela estava no nível de um deus supremo. Na verdade, ela era forte o suficiente para ser um rei dos deuses. Um nível de força que não existia depois de Cronos. Os seres divinos enrijeceram, sem saber como lutar contra Perséfone. Ela se virou em uma direção diferente. E quanto a isso, ela estava olhando para o cadáver ainda trêmulo de Cronos. Devo levar de volta o filho da mãe? Cronos. Swish, a raiz mais forte atravessou o chão em direção ao cadáver de Cronos. Não, Atena avançou freneticamente na mesma direção. Ela não podia permitir que Perséfone levasse o corpo de Cronos enquanto Ion-U ainda estivesse lá. Irmã. É perigoso. Hércules e Ares rapidamente tentaram persegui-la, mas as raízes os impediram. Atena alcançou o cadáver de Cronos e rapidamente abriu a Aegis. No entanto, mesmo que fosse um artefato sagrado forte, não parecia que poderia parar as raízes. Todos observaram enquanto Atena parecia estar prestes a ser varrida pelas raízes, quando de repente, o jogador está descendo. Rachadura, com o som de um ovo eclodindo, o cadáver de Cronos foi destruído. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.